Mais uma vez, a sua presença é uma declaração de intenção. Você que está nos acompanhando também pela internet ou pelas redes sociais, sua presença também é uma declaração de intenção. Mas não é apenas isso. Você está se expondo à palavra de Deus. E quando você se expõe à palavra de Deus, a Bíblia, mais do que a lábios humanos, você se expõe à vida eterna. Vida eterna é uma linguagem bíblica que descreve uma experiência eterna que já começa nessa vida. Você passa a ter acesso às vantagens da vida eterna enquanto ainda está nessa vida. É nesse ambiente de vida eterna que o Mar Vermelho se abre, que a nuvem cobre o sol que o fustiga ou a fustiga de calor durante o dia. É nesse ambiente de vida eterna que a água sai da rocha, que mortos são ressuscitados, que doenças podem ser curadas. Esse ambiente de vida eterna você se expõe. Quando você se expõe à palavra de Deus. Ontem nós começamos uma jornada sobre oração. E a pergunta da mensagem de ontem era: como seria a sua vida? Como será a sua vida se você estabelecer o hábito de orar todos os dias? Nós vimos ontem a importância de orar pela manhã. A gente pode orar a qualquer momento do dia. Qualquer momento e qualquer lugar é hora para orar. Até dentro da barriga de um peixe você pode orar. Você conhece a história de Jonas. Mas existe algo especial que acontece na sua vida quando você estabelece o hábito de orar pela manhã. E quando você faz planos para pôr a Deus em primeiro lugar. Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Para mim, foi uma das coisas mais difíceis da vida. Eu fico imaginando como deve ser difícil para alguém deixar o hábito do fumo, do cigarro. Outros deixar o hábito da bebida. Outros, que sabe, deixarem o uso de drogas. Para mim, a coisa talvez das mais difíceis na vida foi deixar o travesseiro. E por o travesseiro ser algo tão inocente e até saudável, a gente pensa: eu mereço um pouco mais. Afinal, ontem eu me cansei tanto, eu acho que eu posso ficar um pouco mais na cama. Não é errado dormir, é errado não dormir. Tá certo? Se você não dormir, está errado. Então, eu vou dormir um pouquinho mais. E alguns de nós estamos perdendo a vida eterna, não por causa de coisas ruins. Não estou roubando, não estou adulterando, não estou matando ninguém, não estou fazendo coisas horríveis. Apenas estou dormindo um pouco mais. E Satanás é muito sábio, ele conhece a natureza humana. E quando ele não consegue nos desviar de Deus por coisas ruins, ele utiliza-se de coisas boas para nos afastar dos privilégios eternos. Mas o Senhor está nos chamando e nos abrindo os olhos para compreendermos a importância de pôr Deus em primeiro lugar. Acordar não mais para trabalhar. Sua vida vai mudar se você não mais acordar para trabalhar. Não mais acordar para estudar, mas acordar para adorar. Eu me lembro na época que existiam alguns brasileiros que eram pilotos famosos de Fórmula 1. Muitos dos meus amigos e eu mesmo acordavam 3 da manhã para assistir uma corrida de Fórmula 1. E era muito fácil acordar às 3 da manhã para assistir uma corrida de Fórmula 1. Mas acordar cedo para orar e para ler a minha Bíblia
E eu tinha um ancião no meu primeiro distrito pastoral, lá na periferia de São Paulo. Igrejas em comunidades muito pobres. Algumas igrejas localizadas nas favelas. E eu me lembro que um dia nós chegamos à igreja às 5 horas da manhã, porque teríamos uma Santa Ceia. Inventei isso, né? O pastor inventa cada coisa. Inventei que teria uma Santa Ceia às 5 horas da manhã. E 5 horas eu acordei atrasado, entrei numa roupa e entrei dentro do carro e corri para a igreja. Cheguei à igreja, faltando, quem sabe, 1 minuto para as 5 horas, horário de começar o programa. Quem que estava lá, no portão do lado de fora, sem chave para entrar? O ancião da igreja. Só o ancião e o pastor, 5 horas da manhã para a Santa Ceia. E enquanto esperávamos sem assunto, eu envergonhado porque havia chegado atrasado, esse irmão me faz uma pergunta que eu nunca mais esqueci. Mas eu nunca mais esqueci foi da sua resposta à pergunta que ele mesmo havia feito. Disse: pastor, por que o pessoal não vem para a Santa Ceia às 5 da manhã? Então ele me disse: pastor, ia perto dali numa avenida movimentada, havia um banco. Ele disse: pastor, se o gerente do banco nos dissesse que cada um que viesse às 5 da manhã até a porta do banco e entrasse, iria ganhar no dinheiro de vocês aqui 100 euros cada manhã. Você escolhe ir ou não ir, mas se você for, ganha 100 euros. Vai ao banco, tem que sair de casa, vestir uma roupa, tirar o pijama, vestir uma roupa, se estiver frio tem que pôr um agasalho, mas se estiver chovendo precisa levar o guarda-chuva, vai se molhar um pouco, mas você analisa, pesa os prós e os contras e você acha que vale a pena ir lá para pegar. O dia que você não quiser pode ficar em casa, não perde nada, mas também não ganha nada. Mas cada dia que você vai, ganha 100 euros. E aí ele vira para mim e disse: pastor, você iria ou não iria? Eu disse para ele: irmão, eu iria todo dia, no sábado eu teria tentação de ir, mas não iria. Eu iria domingo, eu iria sexta, eu iria quinta, quarta, terça, segunda, eu iria todos os dias, menos sábado. Ele disse: por que o pessoal não vem para buscar ao Senhor? Porque não pensa que vai ganhar alguma coisa. Nós buscamos a Deus por cultura, mas não pensamos que vamos ganhar alguma coisa. Se pensássemos que ganharíamos, nós iríamos. Mas nós não estamos falando de sair de casa, estamos falando para buscar a Deus em casa. É ali que se revela a nossa verdadeira religião. A religião verdadeira que nós temos não é a religião de igreja, é a religião de casa. Se não buscamos ao Senhor em casa, não o encontramos na igreja também. E às vezes saímos da igreja vazios, porque o lugar de nos enchermos de Deus é em casa. Entrarei em sua casa e cearei com Ele, e Ele comigo, diz a palavra de Deus. É em casa que se gira a maçaneta da porta do céu. É ali que entramos nos recintos sagrados da eternidade. E eu sei que algumas pessoas aqui começaram essa luta hoje. Para mim, eu estava começando a contar para vocês agora há pouco, foi muito difícil, no final da minha adolescência, um pouquinho antes de conhecer a Mari, eu entendi que a minha fraqueza espiritual, a minha grande vulnerabilidade às tentações, eram normais, não eram anormais. Mas que a minha única esperança de vencer essa minha vulnerabilidade às tentações, e essa minha inclinação para pecar, minha vontade de fazer coisa errada, meu desejo de não buscar ao Senhor, meu desejo de me afastar dEle, minha única esperança era desenvolver hábitos de conexão. Eu me lembro que eu ouvi um sermão
Nós não vamos estudar isso aqui durante essa semana. Eu vi um sermão muito importante, que foi fundamental na minha vida, sobre João capítulo 15. Se estiver ligado à videira, quem está ligado vai produzir muito fruto. Quem não está ligado não produz fruto. Essa ligação não é na igreja, é em casa. Sobre igreja, não estou menosprezando ou diminuindo a importância da igreja. Nós vamos, se não me engano, na sexta-feira, nós vamos conversar sobre a importância disso aqui, de estar aqui. Você está fazendo a coisa certa por estar aqui. Mas aonde a vitória, a batalha ganha, é lá em casa. Se nada acontece na minha casa, se minha casa não se torna uma igreja, a igreja deixa de ser a casa de Deus para mim, para ser casa de briga, de discussão, de ofensas, de suscetibilidades. Vou à igreja para me sentir ofendido, chateado, menosprezado, maltratado, maltrato outros. Por quê? Porque a igreja não é mais a casa de Deus. A minha casa precisa ser uma igreja, para que a igreja se torne a casa de Deus, para mim. E eu me lembro a luta grande, e eu entendi, se eu perder essa batalha, eu perco a batalha da vida eterna. Você entende isso? A batalha da vida eterna acontece nas manhãs. A palavra, ontem nós vimos vários versos da Bíblia, e aqueles que estão assistindo a gente online, ou estão assistindo depois do evento, você pode voltar ao tema de ontem, o tema anterior, e revisar esses textos da Bíblia. Esses textos provavelmente vão estar também na descrição do vídeo, ou na descrição do áudio se você está assistindo num podcast. Por falar em podcast, eu quero dizer para você que esses temas vão estar no meu podcast, no Spotify e no Amazon Music. Você vai encontrar no chat o link, o enlace para o meu canal no Spotify e também para o meu canal no YouTube, onde você vai ter outros temas. Hoje eu quero citar alguns temas, quero recomendar a você alguns temas de apoio à mensagem de hoje que você vai encontrar no meu canal do Spotify. Mas, voltando ao assunto de acordar cedo, depois que eu tomei a decisão de começar a luta, porque é uma luta de vida ou morte. Você sabe que ou você vence essa luta ou você perde a vida eterna. E a gente pensa que a batalha está em coisas grandiosas. Minha batalha está em ir à igreja, não faltar nenhum culto. Ou minha batalha está em não adulterar. Minha batalha está em não fazer uso de álcool, não fazer uso de drogas. Mas a batalha mais radical, mais raiz, é a batalha por ir à presença de Deus cada manhã. Se você não vence essa batalha, nenhuma outra batalha será vencida. Porque é aí que você recebe o poder para as vitórias espirituais. E eu me lembro de várias vezes estar acordado já de manhã, pela manhã, e não ter forças para sair da cama. Eu me lembro de uma manhã em particular de inverno, fazia muito frio, que eu resolvi pôr a minha perna para fora da cama, a perna esquerda para fora da cama, para ela tomar frio para eu poder acordar para sair da cama. Eu não conseguia, parece que era um torpor que não me deixava sair da cama. Então, a vocês que tomaram ontem a decisão, que estabeleceram um horário, não um horário absurdo, não faça coisas que não sejam sustentáveis para o resto da vida. Faça coisas que você possa sustentar para o resto da vida. Talvez você não consiga sustentar para o resto da vida levantar às 3 da manhã para orar. Se você não consegue sustentar para o resto da vida, talvez não seja um bom horário para você acordar. Mas talvez acordar 15 minutos, 20 minutos antes do seu horário usual seja algo factível, seja possível. Então, peça a Deus sabedoria para escolher o horário para acordar. Uma vez escolhido esse horário, estabeleça o hábito. Sabe que Ellen White diz que o nosso caráter é formado pelo conjunto de hábitos.
Se você forma bons hábitos, você terá um bom caráter. Se você forma maus hábitos, terá mau caráter. E se não forma hábito algum, você não tem nem caráter. Que luta que eu preciso ferir, que batalhas que eu preciso ferir para desenvolver bons hábitos. Como eu preciso ensinar aos meus filhos a arte do estabelecimento de hábitos. Como que você estabelece hábitos? Você estabelece hábitos repetindo ações. Como que isso acontece lá no seu cérebro? Um impulso elétrico que percorre várias vezes o mesmo caminho entre os neurônios, ele vai produzir calosidades nas sinapses. Veja que coisa interessante. Nesse processo de desenvolver hábitos, o seu cérebro é modificado. Você tem ação sobre o desenvolvimento do seu cérebro. É como se o seu cérebro ficasse musculoso. Por exemplo, eu posso errar os lados aqui, porque eu não pensei em falar isso, mas o conceito está correto. Mas violinistas, eles tocam, o arco é com a mão direita e aqui com a mão esquerda, correto? Eles têm um lado do cérebro responsável por isso aqui, diferente do outro lado. Você modifica o cérebro, o seu próprio cérebro, quando você estabelece hábitos. Nós somos a única criatura criada por Deus aqui nessa terra, capaz de escolher desenvolver um hábito novo. Animais seguem os instintos e não têm escolha. Nós temos escolhas, inclusive para não seguir os instintos. Ai de mim, se eu seguir todos os meus instintos. Tem instintos que são bons, mas tem instintos que não são bons. O que determina se o instinto é bom ou não é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz: filho, tem instintos seus que não são corretos, não são bons. Não os siga, você vai perder a vida eterna. Você vai perder a sua vida. E às vezes não é nem a vida eterna, é essa vida aqui já. Mas nós podemos formar hábitos. Esses caminhos com maior calibre entre os neurônios, ali nos axônios, facilitam a caminhada de algum impulso elétrico que esteja passando por ali, e aí então você forma hábitos. Quando você tem esses hábitos, você faz as coisas com mais facilidade. No início, quando você começa a aprender a dirigir um carro, você precisa pensar muito no que vai fazer. Depois você dirige conversando. Nem pensa no que está fazendo. Facilita a vida. Os hábitos facilitam a vida. Então, desenvolva o hábito de ir à presença de Deus. Mas para isso, você precisa repetir ações. Mesmo horário, mesmo lugar, da mesma maneira. Se você fica variando o horário, o seu corpo não vai desenvolver o hábito. É um conjunto de mente e corpo. Envolve o seu relógio biológico. Então precisa desenvolver o hábito. A sua vida fica mais fácil. A sua vida espiritual fica mais fácil. Agora, como é que nós destruímos hábitos? Nós destruímos os hábitos pelas exceções. Somos extremamente complacentes conosco e rígidos para com os outros. Quando deveria ser o oposto. Rígido comigo e complacente com os outros. Flexível com os outros, mas rígido comigo. Me ajuda, meu Deus, porque eu sei que se eu for flexível comigo, vou destruir hábitos, não vou ser capaz de formar hábitos. Nós encontramos na Bíblia um exemplo de alguém, para mim é o melhor exemplo, tem vários exemplos na Bíblia, mas no livro de Daniel nós encontramos, no capítulo 1 e no capítulo 6, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia, no livro de Daniel. Daniel, capítulo 1 e o capítulo 6. Começando no capítulo 1, verso 8 do livro de Daniel. Verso 8 diz assim: resolveu Daniel firmemente
não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Só isso. Se você não resolve firmemente, não vai estabelecer hábitos. E meu pai dizia: filho, se você não mandar nem no seu próprio nariz, você não vai mandar em coisa mais nenhuma na vida. Primeira coisa que você precisa mandar é no seu próprio nariz. Se você não se respeita, se você não respeita a sua própria palavra com você mesmo, como você quer esperar que os outros o respeitem? E talvez quando você resolva firmemente como Daniel, você vai falhar algumas vezes. Recomece. Recomece. Jesus disse: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus capítulo 24. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas o que é essa perseverança? Um dos melhores exemplos que eu já ouvi sobre perseverança é da aranha. Sabe como a aranha constrói a teia? Ela fica esperando o vento, ela quer construir uma teia daqui até o piano. Então ela espera o vento. O vento vem, ela pula e vai soltando a linha. Mas ela cai. Não conseguiu chegar. Ela volta, sobe aqui outra vez. Espera o vento outra vez. E algumas aranhas pulam 40 vezes até alcançar o primeiro fio. Uma vez posto o primeiro fio, está feita a teia. Ela consegue fazer a teia. Mas ela cai e ela volta, ela levanta. Ela cai e ela levanta. Você precisa ser mais teimoso, mais teimosa do que o seu pecado, do que a sua fraqueza, do que a sua debilidade. Caiu, o justo cai 7 vezes, mas se levanta, porque o Senhor o toma pela mão. Então, essa perseverança que Jesus fala em Mateus 24, não é perseverança de nunca errar. É a perseverança de errar e recomeçar. Comece de novo, e outra vez, e outra. Não desista nunca, jamais. Faça como aranha. Eu fiz um propósito. Daniel propôs firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Você precisa fazer esse propósito. Meu Deus, eu percebo que tem interesses eternos em jogo. Me ajuda, meu Deus. Me ajuda. Eu quero. Me ajuda na minha fraqueza. Orar que nem aquele homem que disse: me ajuda na minha falta de fé. Falou para Jesus. Me ajuda. Me ajuda na minha falta de fé. E chorou diante de Jesus. Então, se você cai, você falhou, confesse a Jesus. Jesus, me perdoa. Eu estou falando com a minha própria palavra. Eu fiz um propósito interno e estou falhando comigo mesmo. Me perdoa, Senhor. Isso é porque eu sou pecador. Jesus fala: pecado confessado é pecado perdoado. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. O problema é que a gente não confessa como pecado, a gente fica arrumando desculpas. Não, eu merecia dormir mais, eu merecia isso, eu merecia. Deus sabe que eu devia dormir mais. Deus sabe tudo. Deus sabe, inclusive, que se eu não levanto, eu não leio minha Bíblia, minha mente não vai se conectar com Ele. E algumas vezes você vai ter que se levantar. Vão acontecer coisas na vida que vão dar para você grandes justificativos para você não levantar. E uma delas é: se eu me levantar do jeito que eu estou, eu nem vou entender nada, porque eu estou tão cansado. Como é que eu vou entender? Então eu vou dormir mais. Mas se eu dorme mais, aí o dia começa e você quebra o hábito. Então vai ter dias que você vai à presença do Senhor e você aparentemente não terá benefício algum além de manter o hábito. Mas isso é tudo. Nesse momento, mantenha o hábito, não quebre o hábito. Se quebrar o hábito, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é propiciação para os nossos pecados, não somente os nossos, mas do mundo inteiro. Mas não desista, não desista. Volte como aranha, suba de novo e pule outra vez. Aqui está Daniel, resolveu firmemente não contaminar-se com as iguarias do rei.
Um outro exemplo que nós encontramos relacionado com esse assunto, Daniel capítulo 6. Este exemplo é um exemplo que me impressiona muito. Me impressiona muito porque se eu não tivesse o livro de Daniel para ter esse modelo, eu provavelmente não faria a mesma coisa que ele fez. E você sabe da história. Daniel se distinguiu, verso 3, entre os sátrapas. O rei planejava colocá-lo como maioral entre os sátrapas. E então, os sátrapas procuraram ocasião para acusar a Daniel, porque perceberam que ele era preferido do rei. E por inveja, queriam destruir a Daniel. E não encontravam maneira de destruir a vida de Daniel, porque Daniel tinha uma vida reta. Era um homem reto diante de Deus, diante dos homens. E então eles disseram, se não procurarmos nas coisas relacionadas com o seu Deus, não vamos encontrar nada. E você conhece a história. Foram ao rei e lisonjearam ao rei, dizendo, rei, nós amamos tanto o seu reinado, a sua pessoa, e eu acho que você é quase como um Deus. Nós vamos fazer o seguinte, nós estamos sugerindo que você proponha que num período de 30 dias, quem fizer oração a qualquer Deus que não seja o rei, vai ser jogado na cova dos leões. E o rei caiu na armadilha, apesar de ser amigo de Daniel, gostar de Daniel. Não pensou em Daniel, caiu na armadilha. E disse, pois não, que demonstração de fidelidade, que coisa maravilhosa. Eu estou cercado de gente muito boa. Tem o Daniel, que é meu preferido, mas esses outros aqui são uma coisa maravilhosa, gente muito boa. Querem o meu bem, querem me defender. E assinou o decreto. E aquele mau decreto havia sido assinado. Para onde que eles foram, os três? Foram para a janela. Isso aqui descreve o capítulo 6. Foram para a janela porque sabiam que Daniel, todos os dias, na mesma hora, no mesmo lugar, abria a janela e orava em direção ao templo. Verso 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. E esse finalzinho do verso 10, como costumava fazer, indica para você algo importante. Daniel havia desenvolvido o hábito. Todos os dias, 3 vezes ao dia, no mesmo horário, no mesmo lugar, abria a janela. E agora ele soube do decreto do rei. O decreto do rei dizia que quem orasse para qualquer Deus seria jogado à cova dos leões. Eu talvez pensaria, mas Deus está no céu? Basta orar com as janelas fechadas. Mas não Daniel. Daniel sabia que o mínimo desvio não só comprometeria o seu hábito, mas daria um mau testemunho. As pessoas sabiam que ele orava. E ele não queria que as pessoas pensassem que ele considerava o edito do rei mais importante do que falar com o rei dos reis. Esse homem sabia que perderia a vida. Sabia que corria o risco de perder a vida. Mas ele considerou mais vantajoso perder a vida do que perder a sua ligação com Deus. Você imagina algo disso? E ele toma uma decisão. Ele não precisou de muito tempo para decidir. Ele decidiu, ele já havia decidido firmemente que ele buscaria o Senhor todos os dias. Aquilo para ele era mais importante que a comida, mais importante que a vida. Ele já estava vivendo no ambiente da vida eterna. Quando você está vivendo no ambiente da vida eterna, as portas estão abertas para Deus agir. As portas estão abertas para Deus fechar as bocas dos leões. Se Ele quiser, Ele pode fazer. Mas eu preciso estar vivendo no ambiente da vida eterna. Porque estas coisas só acontecem no ambiente da vida eterna.
Eu preciso estar inserido nesse ambiente de vida eterna, para que essas coisas possam acontecer. Daniel não temeu porque ele vivia já na vida eterna. Então ele abre a janela, e você conhece o resto da história. Ele ora, os sátrapas correm para delatar o ato de Daniel. Verso 13, eles dizem para o rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Quantas vezes por dia você faz oração? Quantas vezes por dia você para? Você tem o horário para parar para orar? Desse homem Daniel, a gente não conhece nenhum defeito. São poucos na Bíblia que a gente não conhece nenhum defeito. Porque a Bíblia é clara para mostrar os acertos e os erros dos personagens que são ali descritos. Mas desse Daniel, a gente não conhece nenhum defeito. Não estou dizendo que ele não tinha, a gente não conhece. Não tem nada descrito na Bíblia sobre os defeitos desse homem. Mas esse homem orava 3 vezes ao dia. Alguns de nós sabem comer muito bem 3 vezes ao dia. Quando deu a hora da comida, sai da frente. É a hora da comida. Mas essa comida precisa vir antes. Essa comida precisa vir antes. Falando em comida, Pedro, eu acho que tinha uma relação muito especial com comida também. Porque você vê lá em Atos, quando aquela visão do lençol. Né? Era que horas que era a visão do lençol? Foi? Lembra? Era hora do almoço. E a Bíblia diz que Pedro estava esperando o almoço. Imagina, Pedro esperando o almoço. Pedro não era dos homens mais pacientes. Né? Ele ali esperando o almoço. E ele só viu um jeito de esperar o almoço de uma maneira saudável e respeitosa. Qual foi o jeito? Vou orar. Não tem outro jeito. Ele estava com fome, estava querendo comer o Pedro. E quando vai orar, então vem a visão do lençol. Né? Só um parênteses aqui na nossa mensagem. Mas, voltando aqui para Daniel. Verso 16. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. O teu Deus, o rei sabia que Daniel servia a Deus continuamente. Não era esporadicamente, mas era continuamente. A busca de Daniel por Deus não era busca de semana de oração. Era a busca da vida toda. Não era uma decisão de final de semana de oração. Olha, assisti uma semana de oração, o pastor fez um apelo e eu vou esta semana. Não. A vida espiritual não pode ser levada à frente por regimes, mas por estilo de vida, por toda a vida. Não viva a vida de regimes na sua vida espiritual, mas estabeleça um novo estilo de vida. Continuamente serves, que ele te livre. Não servia a Deus somente na igreja ou no sábado, mas continuamente. E aí, no dia seguinte, volta o rei à cova. E olha o que o rei fala. As palavras do rei são muito significativas. Verso 20. Chegando-se ele à cova, clamou, chamou por Daniel com voz triste e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continua... Olha como isso impressionou o rei. A quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Ele não apenas disse, o Deus a quem tu serves. Impressionava Dario que Daniel servia a Deus de maneira contínua. Ele tinha desenvolvido o hábito de buscar a Deus. Continuamente, todos os dias. A primeira coisa, posso perder minha aula. Eu ainda estou
Não pense que eu já sou vitorioso. Eu ainda estou na luta. Ainda estou. Estou como a aranha. Mas eu me lembro, quando estava mais atrás nessa luta, nós éramos recém-casados, e eu era pastor nesse distrito que eu já mencionei agora há pouco, que distava, quem sabe, uns 30 minutos da associação, que me empregava, e um dia fui convidado para fazer um devocional para os funcionários da associação. Era um convite muito honroso para um pastor novinho, né? Ainda sou novinho, mas era mais novinho ainda naquele tempo, né? Então era um convite muito honroso, eu me senti muito honrado com aquilo, e eu me preparei, e fui dormir naquela noite, estudei mais e tudo. Na manhã seguinte, por alguma razão eu não acordei. E quando me acordei, eu acordei praticamente no momento que eu deveria estar saindo para poder chegar a tempo do início do culto. Porque o trânsito naquele momento do dia era muito intenso. Por isso levava aquele tempo. E eu tive que tomar uma decisão. Uma decisão muito dura. Eu estou indo lá para falar aos funcionários, aos obreiros, para que ponham Deus em primeiro lugar. Mas como é que eu vou dizer isso para eles, se eu mesmo não vou pôr o Senhor em primeiro lugar? A minha pregação não substitui minha adoração. Eu preciso antes buscar o Senhor, para depois falar dele. E eu fiquei naquela luta, porque se eu parar e pelo menos ler um pouco minha Bíblia e passar alguns momentos em oração, claro que seria muito mais rápido do que normalmente eu estava acostumado a fazer, mas se eu fizesse isso, eu perderia o horário. E eu pensei, eu tenho que ler. Se Daniel arriscou morrer para não quebrar o seu hábito de buscar o Senhor em primeiro lugar, então quem sabe eu devo correr esse risco, e eu devo, seja o que acontecer, eu vou ficar um pouco mais, vou ler e depois vou, e seja o que Deus quiser. E então busquei a Deus, e orei ali, estudei minha Bíblia um pouco, e saí. O horário que saí, eu deveria chegar aproximadamente 15 minutos atrasado. E algo aconteceu naquele dia. Todos os semáforos estavam abertos, o trânsito estava livre, e eu cheguei exatamente no horário de começar o culto. E eu não consigo esquecer desse dia, eu fiquei muito impressionado, porque aquele trânsito nunca aliviou. Jamais, jamais. Isso não quer dizer que Deus vai fazer isso todas as vezes. Mas naquele dia eu fiquei muito impressionado com aquilo. O Senhor está convidando você, mais uma vez. Não só para escolher um horário, não só para que esse horário seja pela manhã, mas para que você desenvolva o hábito. Buscar o Senhor por hábito, repetindo ações, todos os dias, mesmo horário, mesmo lugar. Como será a sua vida daqui a um ano? Como será a sua vida daqui a 10 anos? Daqui a 15 anos? 20 anos? Se você andar com o Senhor, colocar Ele em primeiro lugar, pedir conselhos a Ele, receber conselhos dEle, estudar a sua palavra. Nós estamos falando sobre a importância de estudar a sua palavra, mas no meu canal de podcast se chama Primum Deus, que é em latim, primeiro Deus, Deus primeiro. Os episódios de 1 a 5 vão falar sobre esse tema que a gente não vai ter tempo de falar durante essa semana. Como estudar a Bíblia, a importância de estudar a Bíblia. Episódio número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, eles são numerados, né? Mas eu quero recomendar, aqueles que podem anotar ou anotar na mente, 3 episódios desse canal. Número 226, número 229
e número 237 estão relacionados com a mensagem de hoje. Talvez amanhã você indo para o trabalho, quando está dirigindo, pode ir escutando, pode ir ouvindo. Se você tem acesso ao Spotify ou se você tem acesso ao Amazon Music, que são 2 plataformas de podcast. Então, 3 episódios, vou repetir. Os números são os mesmos nas 2 plataformas, Spotify e Amazon Music. 226, número 229 e o 237. São 3 episódios para você escutar, para você ouvir. Em algum momento, sugiro a você também ouvir o episódio número 85. Esse episódio número 85, ele é sobre a oração dos 7 minutos. Também não vamos ter tempo de falar sobre isso aqui. Muito provável. Como você tem que ter uma estratégia. Quando você ora, vai orar o quê? O que você fala? Então, a minha esposa vai... esse episódio, a minha esposa que está falando, ela vai compartilhar com você o modelo que nós procuramos seguir. Que ela segue, eu procuro seguir também. Depois que nós aprendemos, nós achamos que é um modelo bem interessante para a gente orar. São 7 pontos para nós orarmos. Cada um utilizando 1 minuto, se você conseguir ficar em 1 minuto. Né? Então esse é o episódio número 85. Voltando, eu quero convidar você para dizer, meu Deus, me ajuda. Eu quero receber o Espírito Santo. Eu quero desenvolver o hábito. Me ajuda a ser perseverante. Perseverança requer domínio próprio. Domínio próprio é parte do fruto do Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo. Peça a Deus, meu Deus, me ajuda. Derrama sobre mim o Espírito Santo. Eu quero entregar ao Senhor o meu louvor. Me ensina a te louvar e a estar na tua presença. Obrigado pelos convites que o Senhor tem feito para nós. O Senhor está convidando, não santos, o Senhor está convidando pecadores. É para pecadores esse convite, para ir à sua presença. Nós vamos à sua presença porque somos pecadores. E é ali que encontramos a santidade. A santidade não vem antes, a santidade vem depois da busca. Vem durante a busca. Então, Senhor, queremos amanhã continuar esse processo que já começou hoje. Para alguns, quem sabe, começa amanhã, pela manhã. Pondo o Senhor em primeiro lugar. Como Daniel, resolvendo firmemente buscar o Senhor. Fortalecer, desenvolver e fortalecer esse hábito. Abençoa os que se unem a Daniel nessa busca firme pela vida eterna, porque esse é o tempo. Jesus está voltando. Nós agradecemos pelo convite amoroso que o Senhor nos faz, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua presença, por você estar conosco. Deus o abençoe. Nos vemos amanhã.